Olá, amados, queridos, mais uma vez aqui no nosso canal. Eu agradeço muito a presença de vocês e se ainda você não for inscrito nesse canal, clique lá em inscrever-se, acione o sininho para receber outras notificações e deixe um like. Isso muito vai agradar o nosso coração. Eu hoje trago notícias, maravilhosas para as nossas vidas. Nós vamos ouvir o louvor dessa noite com a irmã Luciane, filha do pastor Cláudio. E ele também trará uma mensagem para nós, uma reflexão chamada Errar é humano, permanecer no erro é a interrogação. E eu queria orar por eles. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, ó Pai, estamos diante do Senhor, rogando as Tuas bênçãos, ó Pai. Orienta, Senhor, capacita, instrui, Senhor, o pastor Cláudio na transmissão da palavra que colocaste no coração dele, Senhor, para que venha de encontro aos nossos corações. As nossas necessidades possam ser supridas, ó Pai, que a Tua palavra não volta vazia. Pai, eu entrego, Senhor, a vida da Luciane e do pastor Cláudio nas Tuas mãos, para que o Senhor seja honrado, o Senhor seja glorificado. E ajuda-nos, ó Pai, abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos captar, aprender tudo aquilo que é o Teu desejo em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Lembro bem o que lhe disse em oração.
Olá, tudo bem? Nós estamos agora no mês de maio. Maio é considerado o mês da família, o mês das noivas. E nós temos enfrentado uma guerra constante contra a instituição família, chamada de família tradicional. Mas eu não gosto muito desse termo, família tradicional. Eu gosto de enfatizar a família segundo os propósitos do Criador. O Criador da família é o próprio Deus. A primeira instituição criada neste mundo foi a família. E quando Deus criou a família, designou a homem e mulher a capacidade de se reproduzirem, de multiplicarem, de encherem a terra. É em família que nós encontramos a base da criação. O ser humano é o único que tem uma dependência longa dos seus pais, se você considerar os outros animais que foram criados por Deus. E então, quando a gente começa a vivenciar essa experiência, entendemos que se não tivermos família, não temos como sobreviver. E se nós não sobrevivêssemos, nós não estaríamos aqui conversando com vocês. Também gosto demais do mês de maio, porque em maio comemoramos, eu e Lucimeire, o nosso aniversário de casamento. E agora em 2021 nós estamos comemorando 38 anos de casados. E quando a gente pensa na construção do nosso núcleo familiar, nos idos de 1983, nós podemos observar o quanto Deus tem sido bom, o quanto Deus tem sido maravilhoso para conosco. Afinal de contas, começamos saindo da adolescência. Éramos dois jovens, recém-saídos da adolescência, que escolheram se amar, se respeitar, construírem uma vida juntos, uma vida em família. Olhando para trás, cada momento, talvez com as experiências que eu tenha hoje, eu talvez fizesse algumas coisas diferentes, mas não me arrependo em nada daquilo que Deus nos permitiu construir nessa caminhada. Sabemos que erramos, mas buscamos acertar. Valeram a pena cada momento e continua valendo a pena investir em família. E eu fico feliz quando eu posso dizer que a família cresceu. Tivemos 2 filhas, hoje estão casadas, então temos 2 genros, temos 3 netos, e nós podemos entender que da nossa família já temos dado início a 2 novos núcleos familiares. E uma coisa interessante é que tem pessoas que ficam na busca de uma família perfeita. Não existe família perfeita. Afinal de contas, para existir família é preciso de gente. Pessoas como eu e você. E pessoas são imperfeitas. E nós podemos entender que mesmo em família, erramos muito, falhamos muitas vezes, mas é em família que não temos vergonha de pedir perdão. É em família que não temos vergonha de assumirmos que erramos. É em família que não temos vergonha de pedir ajuda para buscar acertar, para buscar novos caminhos, para buscarmos novas direções. Se algo não está bem com você, toda a família sofre. Isso é natural. Não temos como fugir dessa realidade. A família sofre junto com você. Isso é o senso, é isso que precisamos entender a respeito de família. Mas não se esqueça, a família é o bem mais precioso que nós possuímos. A Bíblia apresenta Deus como o Criador da instituição da família, o Criador de todas as coisas. É em família que tivemos o primeiro pecado, é em família que ocorre o primeiro homicídio, é em família que se recebe a promessa do Salvador, e uma família foi escolhida para ser bênção para todas as famílias da terra. É em família que Jesus Cristo, Senhor e Salvador, chegou a esse mundo, se fez como um de nós e habitou entre nós. E nesse momento, eu quero chamar a sua atenção, porque o próprio Jesus também, ele busca valorizar a família. Enquanto nós temos visto essa guerra contra a família, essa guerra no sentido da destruição, da visão do que significa família,
nós encontramos na palavra de Deus força, nós encontramos na palavra de Deus motivação para não só valorizarmos, mas para defendermos o modelo de família, que é o modelo lá do início da criação de todas as coisas. E então, pensando em tudo isso, eu quero chamar a tua atenção para uma parábola. A parábola que Jesus contou para mostrar a grandeza do amor do Pai. E aí nós começamos a entender que o exemplo da família é também algo tão espiritual, que no nosso relacionamento com Deus nós somos chamados a um relacionamento familiar. Ele é o Pai e nós somos filhos e filhas do Senhor, que estão vivendo experiências maravilhosas com esse Deus, de um relacionamento de intimidade, de um relacionamento familiar, de um relacionamento de cuidado, de um relacionamento que nós podemos, de liberdade, porque nós temos a liberdade de escolhermos se queremos ou não obedecermos ao Senhor. E aí, quando a gente começa a pensar nesse relacionamento familiar, dentro da perspectiva do nosso relacionamento com Deus, é tão interessante que, como Pai amoroso, Deus nos dá a liberdade de escolhermos se queremos ou não sermos filhos dele. Além de tudo isso, essa decisão de escolhermos ou não sermos filhos de Deus é a decisão mais importante que você pode fazer na sua vida. E eu posso afirmar isso porque entendo que é Deus quem dá solidez à família. É Deus quem providencia meios, mecanismos para que a família vença as dificuldades. É em Deus que encontramos sabedoria para criarmos os nossos filhos, para mantermos um relacionamento saudável no ambiente familiar. Não existe família perfeita, como já afirmei antes, mas existe família. E em família, nós precisamos aprender a cuidarmos um dos outros, porque é por isso, é nesse patamar que o Senhor tem nos ensinado a viver. Mas voltando à parábola que Jesus conta, é uma parábola que ele está contando sobre o amor do Pai, sobre o cuidado do Pai, e ela está lá no Evangelho de Lucas, numa sequência de outras parábolas, mostrando o valor que o Pai dá para um filho, o valor que Deus dá para uma alma, o valor que nós temos para com o Senhor. Às vezes, achamos que não valemos nada, a vida está sem importância, a vida está sem graça, mas quando eu me deparo com a parábola que Jesus conta, que é chamada de parábola do filho pródigo, em outras versões chama-se de parábola do filho perdido, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículos 11 ao versículo 32, é uma das maiores parábolas que Jesus ensina. Nós aprendemos primeiro que temos o hábito de valorizarmos aquilo que é negativo em detrimento daquilo que é positivo, porque todo mundo conhece essa parábola como a parábola do filho pródigo, ou a parábola do filho rebelde, ou a parábola do filho perdido. Quando na realidade, quando eu começo a folhear, as páginas da Bíblia, quando eu começo a ler essa parábola, eu vejo que nós poderíamos dar uma ênfase diferente. Ao invés de darmos uma ênfase àquilo que é negativo, nós poderíamos estar olhando para aquilo que é positivo. E essa parábola é a parábola da grandeza do amor do Pai. Essa parábola é a grandeza da visão de como um pai ama aos seus filhos. Pelo menos assim deveria ser. Mas vamos ler a parábola que está lá em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. É um texto extenso, você pode também nos acompanhar abrindo a sua Bíblia, marcando alguns pontos que você considera interessante. A versão que eu estarei lendo é na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil. E diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha.
O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceita como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa do pai, o pai o avistou, e com muita pena do filho correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel nos dedos dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora que ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Oremos ao Senhor. Pai querido, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa hora. Mostra-nos o teu querer e muito obrigado pelo teu amor, pois aqui estamos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Quando nós começamos a caminhar nesse texto bíblico, e aí eu gostaria que você continuasse dando ênfase, não aos filhos, porque ambos os filhos têm qualidades que não são boas para quem se relaciona com um pai como Deus. Alguns poderiam colocar os personagens como a nossa situação enquanto escolhemos uma vida de pecado, e o pai seria Deus que nos dá a liberdade, mas está sempre pronto a nos acolher, está sempre pronto a te acolher. Ao mesmo tempo, eu vejo que Jesus, contando esta parábola, ele está mostrando a necessidade de respeito dentro do ambiente familiar. Afinal de contas, como já dissemos, como temos enfatizado, a família é o nosso bem mais precioso. E aí, se a nossa ênfase é no amor do Pai, o amor do Pai nos dá a liberdade de fazermos as nossas escolhas. Agora, não é só a liberdade de fazermos as nossas escolhas, mas também a liberdade de assumirmos as escolhas que estamos fazendo. O amor do Pai respeita, mesmo quando fazemos escolhas erradas. O amor do Pai é aquele que está sempre de braços abertos a nos acolher. O amor do Pai não olha para os nossos erros, mas está o tempo inteiro nos coroando da sua provisão. Então, quando nós começamos a pensar em tudo isso, tem um dito popular que errar é humano, permanecer no erro é... Aí você conclui. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção em 3 questões sobre a questão da possibilidade de errar. A capacidade de errar. Errar é humano, nós erramos. Agora, a permanência no erro é uma decisão
que nós precisamos, com sabedoria, tomar se queremos ou não permanecer no erro. Mas, se errar é humano, e se decidimos permanecer no erro, estamos sendo injustos diante das bênçãos do Pai. E quando falamos de herança, falamos da divisão dos bens dos pais. E normalmente essa divisão dos bens acontece com o espólio, depois que os pais morrem. Depois que o pai morre, que os filhos então vão dividir aquilo que é herança, aquilo que talvez esteja num testamento. Mas aquele filho decide fazer com que a sua herança, aquilo que ele entendia ou achava que pertencia a ele, fosse dado a ele ainda com o pai vivo. E é tão interessante observarmos isso, que antes disso, o texto não nos mostra nenhum conflito familiar. O texto, a parábola de Jesus já começa com o pedido da divisão da herança. Aquilo que aquele jovem, aquele moço entendia ter por direito. E, na realidade, quando a gente começa a ver tudo isso, a gente vê dentro de uma linguagem bem própria. Ele pede um direito que ele não tem. Isso é injusto. Ao mesmo tempo, quando a gente vai observar, ele teria direito a 1/3, já que ele era o filho mais novo dentro da perspectiva da cultura judaica. O irmão mais velho ficaria com 2/3, e ele teria direito a 1/3, o equivalente a 33% da herança do pai. O pai, de maneira amorosa, então, entrega para aquele jovem, para aquele filho mais novo, o que lhe cabe. E a divisão é justa. É feita entre os dois filhos, ou seja, 2/3 fica com o mais velho, 1/3 para o mais novo, vida que segue. E o pai está respeitando não só o pedido, mas as decisões de escolha que os filhos estão fazendo. Ao mesmo tempo, então, ele transforma em recurso, dinheiro, toda a sua herança. E aí, então, ele vai para longe. Ele não quer ficar sobre o olhar do pai, ele não quer ficar sobre a direção do pai. Ele quer viver as suas próprias experiências. Ele quer viver a vida segundo a visão que ele tem de vida. E muitas vezes erramos porque não estamos querendo aceitar as experiências dos mais velhos. Muitas vezes erramos porque estamos sendo injustos com as bênçãos que Deus tem nos dado. Você já imaginou, você já parou para pensar o quanto Deus tem te abençoado, o quanto Deus tem, de maneira tão especial, te provido de bênçãos? Mas vamos pensar o tempo que Deus está te dando, vamos pensar em tudo aquilo que Deus tem colocado como provisão para você. Vamos imaginar tudo aquilo que Deus tem construído junto com você. E assim mesmo, muitas vezes, nós caminhamos sendo injustos com o Pai. Então, primeira coisa que eu quero enfatizar: errar é humano, permanecer no erro é ser injusto diante das bênçãos do Pai. Então, vamos parar de reclamar e vamos agradecer a bondade e o cuidado do Senhor. Em segundo lugar, quando nós começamos a pensar que errar é humano, permanecer no erro é continuar fazendo escolhas erradas. O filho mais novo, o primeiro erro foi pedir a divisão da herança. O segundo erro foi ir para um lugar longe, distante da família, distante dos pais, querendo viver as suas próprias experiências. O terceiro erro foi desperdiçar aquilo que o pai tinha colocado em suas mãos. Desperdiçar o seu dinheiro de maneira dissoluta. O irmão mais velho diz que ele gastou o seu dinheiro, gastou os seus recursos, gastou a sua riqueza com prostitutas e meretrizes, dando a entender que ele não se preocupou com o trabalho, ele não se preocupou em estudar, ele não se preocupou em crescer, ele só queria aproveitar a vida. Então, quando a gente fica olhando essas questões, parece que é uma sequência. É como se estivéssemos brincando com aquele dominó que botamos uma pedra em pé atrás da outra e depois, quando empurramos a primeira, todas as outras vão caindo.
Porque um erro vai chamando outro erro, que vai chamando outro erro, que vai chamando outro erro, que vai chamando outro erro. E foi isso que aconteceu com aquele jovem. Então, se nós temos um pai, se nós temos uma família que está sempre pronta a nos acolher, a nos amar, não podemos permanecer no erro, porque a permanência no erro é escolha errada. E nós temos que buscar um momento de ruptura com o erro, com as escolhas erradas que fazemos, para podermos acertar no Senhor. Então, em primeiro lugar, errar é humano, permanecer no erro é ser injusto diante das bênçãos do Pai. Em segundo lugar, errar é humano, permanecer no erro é continuar fazendo escolhas erradas. Em terceiro lugar, errar é humano, continuar no erro é não aceitar o amor do Pai. É tão interessante que o texto bíblico diz que aquele jovem estava passando momentos difíceis, gastou tudo, estava passando fome. E para um judeu, cuidar de porcos era a situação mais humilhante que um homem poderia ser colocado. Agora tente imaginar o seguinte: aquele jovem que tinha riqueza, que tinha dinheiro, que tinha recursos, agora está com inveja dos porcos. Porque o texto bíblico diz que ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém dava nem a comida de porcos para ele. Então, é tão interessante isso, a forma como Jesus apresenta de uma maneira tão clara o que acontece quando nós escolhemos permanecer no erro. Aquele jovem, então, tem aquele momento de cair em si. O insight de imaginar tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele desperdiçou e tudo aquilo que ele pode ter pela frente. Olha só que coisa interessante. E eu chamo a sua atenção sobre isso. Imagine tudo que você tinha, o que você tem agora e o que você pode ter lá pela frente. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso e começamos a imaginar o amor do Pai, aquele jovem entende o seguinte: gastei tudo, estou quebrado, mas eu tenho uma família. E aí então ele começa a ensaiar o discurso. Qual o discurso que eu vou ter quando chegar na casa do meu pai? Às vezes nós começamos a imaginar, termos pensamentos automáticos de como é que vai ser a reação do outro. E então ele chega e diz assim: eu vou chegar lá e vou dizer, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não mereço mais ser chamado do seu filho, me aceita como um dos seus trabalhadores. Eu quero simplesmente ser o teu empregado. Porque aquele pai, os trabalhadores, ele tratava com dignidade, quanto mais o filho. Irmãos, quando a gente se depara com a experiência do retorno, diz que o rapaz ainda estava longe na parábola, o pai o vê à distância, tem muita pena do filho, corre, beija e o abraça. O pai não imaginou se o filho estava cheiroso. Afinal de contas, tenta imaginar uma longa caminhada. Tenta imaginar a forma como aquele filho está voltando. Ele saiu cheio de orgulho, com riqueza, com dinheiro, e agora volta humilhado, maltrapilho, mas volta para o abrigo da casa do pai. Da mesma forma como na parábola aquele pai festeja, se alegra com o retorno do filho, é assim que Deus também festeja quando nós estamos dispostos a nos voltarmos para Ele, dizendo: pecamos, Senhor, pecamos contra Ti, mas nos arrependemos e queremos ver e continuar usufruindo da Tua bondade e da Tua graça. O retorno do filho é uma festa. E eu quero concluir com o posicionamento do filho mais velho. O filho mais velho, então, se revolta com a maneira como o pai acolheu o irmão que voltou.
Nós temos uma capacidade muito grande de fazermos julgamentos. E nós não nos cabe fazermos isso. A Bíblia nos manda amar e cuidar. E eu quero finalizar esse momento com você, dizendo que não tem coisa melhor do que festejarmos, do que estarmos juntos na casa do Pai. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para esse exemplo, família é lugar de acolhimento. O jovem que estava perdido lembrou: eu tenho uma família que com certeza há de cuidar de mim. E nós temos um privilégio maior, o de pertencermos à família de Deus. Então, hoje, pare um pouquinho, reflita nas bênçãos do Senhor, reflita em tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Se há necessidade, se tem conflito familiar, se tem dificuldade, é momento de conversa, é momento de pedir perdão, é momento de dizer: queremos acertar juntos, porque é em família que Deus quer atuar. E é em família que Deus vem atuando através dos séculos. Abraão recebe a promessa do Senhor: em ti serão benditas todas as famílias da terra. José, antes de desposar Maria, recebe do Senhor a orientação de que eles haveriam de, em família, cuidar de Jesus, o Cristo, o Salvador, o Senhor. E nós temos tido o privilégio, como servos e servas do Senhor, como homens e mulheres, de em família estarmos trabalhando e cuidando das bênçãos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Afinal de contas, são bênçãos que pertencem ao Senhor. O salmista, inclusive, diz que os filhos são herança do Senhor, são presentes do Senhor enquanto aqui estivermos. Então, que Deus possa estar abençoando ricamente a você. Deus possa estar abençoando ricamente a sua família. E não se esqueça, a família é o bem mais precioso que eu e você possuímos. Por isso, valorize, ame e cuide da sua família. Que Deus, na sua infinita graça, derrame das tuas bênçãos em sua vida. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado a Deus de amor pela oportunidade de estarmos compartilhando da tua palavra. E faça com que a tua palavra encontre espaço na vida de homens e mulheres que serão alcançados por esta mensagem. Manifesta da tua graça no amor de cada pessoa que está enfrentando dificuldades nesse dia. E faça com que, em família, eles possam experimentar a grandeza do teu amor. Pois é no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém, Senhor. Então, que Deus abençoe a você nesse dia. Eu sou Cláudio Eduardo, pastor batista, e tenho um privilégio maravilhoso de dizer: Deus alcançou a minha família. E há 35 anos nós podemos servir ao Senhor. Que Deus te abençoe. Olá, irmãos. Como ouvimos agora, foi nos trazido uma mensagem sobre família. Nós estamos no mês de maio, que é o mês da família. No próximo domingo é o Dia das Mães. E aí eu deixo para essa semana para a gente refletir como é que está a nossa família. Nós estamos cuidando bem dela? Estão colocadas aos pés do Senhor? Então que a gente, nessa semana, tenha um momento de reflexão sobre a nossa família. Que Deus possa abençoar a cada um, cuidar de cada um. É o nosso pedido no nome de Jesus. Amém.